Meu tema, como já foi dito, efeitos tributários das delações premiadas e dos acordos de leniência. Com a Lava Jato, as audiências e sentenças de Curitiba, os julgamentos do Supremo, as delações premiadas viraram o tema da moda. Suscitam muitas questões, muitas controvérsias de natureza jurídica e de natureza moral. Então, daí a felicidade dos organizadores desse evento, dentro de um eixo temático que envolve moralidade administrativa e moralidade do contribuinte, escolher um tema que tem implicações tanto no campo jurídico quanto no campo moral. E um dos temas, um dos questionamentos mais relevantes no campo moral é a controvérsia em torno do quanto que o direito pode induzir comportamentos moralmente reprováveis. E no caso nós estamos falando da traição dos delatores no campo penal. No direito tributário não vai ser diferente. O direito tributário também entrou nesse jogo da Lava Jato e entrou levantando muitos questionamentos jurídicos, muitos questionamentos morais. A minha grande reflexão e o grande desafio que eu levanto aqui é nós, como juristas, sabermos responder a esses desafios, diferenciando bem argumentos jurídicos, argumentos morais, ou combinar, saber combinar esses dois tipos de argumentos. Pois bem, como que o direito tributário entrou nesse jogo da Lava Jato? Por questão de tempo, vamos trabalhar com um cenário padrão da Lava Jato. Vamos pensar na seguinte situação e sobre ela nós vamos trabalhar. Um executivo da estatal, em troca do prêmio, que é a redução de pena-benefícios no campo penal, se compromete a confessar e a delatar crimes e autoria de crimes no âmbito da Operação Lava Jato. E ele confessa que recebeu propina de determinada empreiteira para facilitar, viabilizar a contratação dessa empreiteira pela estatal. Ele não declara esses rendimentos de propina, ele omite esses rendimentos. Por sua vez, é constatado, por meio das delações, que a empreiteira que pagou a propina deu saída nesses recursos em sua contabilidade como pagamento a serviços prestados, mormente consultoria, e contabiliza esse valor como despesa operacional, dedutível da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ou seja, os valores pagos a título de propina são mascarados na contabilidade como pagamentos à prestação de serviço e deduzidos como despesas operacionais, implicando a redução do IRPJ da CSL a serem pagas. Esse é o cenário que nós temos. O que a Receita Federal do Brasil tem feito diante desse cenário? Ela tem feito três coisas, são três situações, e as três situações nós vamos discutir. Primeiramente, a Receita Federal se dirige contra o beneficiário da propina. E considerando a propina, o valor, o produto do ilícito, rendimento tributável omitido, realiza lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física sobre esse numerário, aplicando ainda a multa agravada de 150%. Faz uma terceira coisa, agora em face da empreiteira. Por que a empresa contabilizou como despesa relativa a pagamento de prestação de serviço e não houve a prestação de serviço, a Receita Federal considera que aquele valor que saiu da contabilidade saiu para beneficiário não identificado ou sem causa, e por essa razão faz o lançamento de ofício daquele famigerado imposto de renda retido na fonte a alíquota de 35% sob base de cálculo reajustada, que incide, como eu disse, nas hipóteses de pagamento a beneficiário não identificado ou pagamento sem causa. Segunda coisa que a Receita Federal faz contra a empreiteira. Porque a saída contábil
não foi a título de prestação de serviço, mas sim a título de pagamento de propina, a Receita Federal glosa aquela despesa contabilizada como fator redutor da base de cálculo do IRPJ da CSL, de acordo com a premissa de que propina não é dedutível, e venha fazer o lançamento de ofício de IRPJ e CSL, aplicando isso quando eventualmente tem saldo a recolher, aplicando multa de 150%, atribuição de responsabilidade solidária e, claro, representação para fins penais. São essas três situações que eu quero tratar com vocês e vou tratá-las debatendo argumentos tanto jurídicos quanto morais. A primeira situação: imposto de renda de pessoa física lançado contra o beneficiário da propina. O beneficiário corrompido alega 3 pontos a seu favor para afastar a incidência. A primeira alegação dele é que a desoneração tributária estaria incluído no prêmio negociado no acordo de delação premiada. Discordo totalmente do argumento dele, por 3 razões. Primeiro, não há previsão na lei das organizações criminosas, não há previsão na lei do tributo como elemento do benefício do prêmio pela delação. E esse rol é taxativo. Até porque o parágrafo 6º do nosso artigo 150 da Constituição exige lei específica para. Segundo, o Ministério Público Federal não tem legitimidade para transacionar tributo, transacionar matéria tributária. Então, ainda que fosse permitido, por uma questão de separação de poderes, com certeza era a Secretaria da Receita Federal o órgão responsável, deveria participar para realizar essa transação. Em terceiro, um argumento circunstancial. Em todas as delações premiadas e até aqui realizadas, e até onde eu sei, não houve comprometimento nenhum de nenhuma parte com dispensa de pagamento de tributo. Portanto, esse argumento deve ser rechaçado. O segundo argumento é um argumento ético-jurídico. O delator diz que a sua expectativa legítima, a sua confiança legítima, a sua boa-fé objetiva estão sendo traídos pela fiscalização, pelo poder público em geral. Porque ao acordar, ao fechar o acordo, ele criou-se criado uma expectativa legítima de não ser punido em hipótese alguma, em punição de qualquer natureza. Discordo também do argumento. Eu vou desenvolver um pouco isso mais à frente, mas sendo a atividade administrativa tributária vinculada, a moralidade administrativa ela se manifesta principalmente por 3 comportamentos. Realmente, primeiro, respeito à boa-fé objetiva. Segundo, tutela da confiança legítima. E terceiro, isonomia na aplicação da lei tributária. Só que para haver o respeito à boa-fé objetiva e a tutela da confiança legítima, e isso é caro para mim, foi o tema do qual eu ganhei o concurso de tese há 11, 12 anos atrás aqui, tem que existir aquilo que Klaus Tibbe chama de um estado de confiança a ser tutelado. Todas as circunstâncias legais e fáticas envolvidas devem fazer surgir um estado de confiança a ponto de se considerar a expectativa legítima. Pelas razões já expostas, a ausência de previsão em lei e legitimidade para transacionar tributo do Ministério Federal. E não ter se tratado realmente dessa matéria, não há a mínima possibilidade, até porque não há a mínima margem de dúvida interpretativa na legislação sobre se o tributo está alcançado ou não. Diante de todas as circunstâncias, não há que se falar em estado de confiança tutelado. O terceiro argumento do beneficiário da propina, do delator coado para afastar a incidência do IRPF. É um argumento de ordem moral consequencialista ou moral utilitarista. E nós vamos voltar a esse argumento um pouco mais tarde. A tributação, nesse caso, legitimaria a propina. A tributação iria legitimar o ato ilícito. É interessante, porque nós vamos discutir daqui a pouco, a medida tributária incentivar o ato ilícito. Aqui a tributação iria até inibir o ato ilícito, digamos assim. Mas é um argumento bastante antigo. Esse argumento foi utilizado por Al Capone, para ter uma ideia,
de que ele não poderia ser autuado em imposto de renda porque o dinheiro dele era oriundo de atos ilícitos, está se legitimando a ilicitude. Bem, mas nós, no nosso ordenamento, temos uma resposta no direito positivo para isso, que está lá no artigo 118 do Código Tributário Nacional, que diz que o fato gerador deve ser interpretado sem levar em conta a validade jurídica da situação jurídica, da situação subjacente. Só que de todos esses argumentos que os delatores, os autuados, os beneficiários da propina levantam, há uma premissa interessante que eu gostaria de fixar para vocês, para carregar daqui para frente. Toda essa discussão leva à seguinte afirmação: a Receita Federal do Brasil, mais do que calcada em direito positivo, a Receita Federal do Brasil utiliza de um método interpretativo específico, próprio para tributar. A Receita Federal do Brasil sobrepõe o aspecto econômico do numerário sobre a formalidade jurídica. Há aqui a típica vitória da substância sobre a forma. Interessa, ele estava se discutindo aqui sobre a acréscimo patrimonial, não vou entrar nessa discussão. Praticidade, para mim, afasta critérios originários em relação ao lucro real, uma coisa não é incompatível com a outra. Continuo achando que o conceito-chave de renda, o conceito-chave para se chegar a um conceito profissional de renda é o acréscimo patrimonial. Mas o que a Receita Federal faz aqui é fazer prevalecer o aspecto econômico do acréscimo patrimonial sobre o aspecto jurídico desse acréscimo. E quando eu falo do aspecto jurídico, é a inexistência de qualquer título jurídico que leve esse aspecto patrimonial. Ainda que o delator não fosse nunca verdadeiro dono daquele numerário, isso pouco importa. O que importa é que aquele numerário, num dado momento, revelou um acréscimo de patrimônio para ele. Tanto que tem se afastado a argumentação de que a devolução posterior iria afastar a incidência. Pouco importa a incidência ocorreu lá, o critério da Receita Federal é esse. Então essa é a premissa. Substância sobre a forma, aspecto econômico prevalecendo sobre o aspecto jurídico. Correndo aqui para dar nosso tempo. A segunda forma de autuar, agora voltando para a empresa, é o imposto de renda retido na fonte, como eu falei com vocês, em relação ao pagamento da beneficiária não identificável centavo. Aqui eu vou abreviar um pouco apenas para dizer para vocês o seguinte. Há uma velha discussão no Conselho de Contribuinte no CARF, que para mim sempre foi muito mal colocada essa discussão, em que há o seguinte argumento: sempre que uma empresa sofreu uma autuação de glosa de despesa por descaracterizar a classificação dessa despesa e, consequentemente, ter uma autuação de RPJ e CSL, não cabe automaticamente o IRR-fonte sobre os valores que saíram da contabilidade em relação a isso. Como se houvesse uma exclusão a priori, uma incompatibilidade estrutural, ontológica entre IRR-fonte, o pagamento a beneficiário não identificado, e IRPJ por glosa de despesa. Não tem nada a ver. Essa incompatibilidade ela pode ser circunstancial. No caso concreto, e isso é uma questão de mérito, circunstancial vai dizer o seguinte, é uma questão de mérito, não é uma exclusão a priori. No caso da Lava Jato, as empresas estão certas quanto ao resultado, não quanto ao fundamento. Não estão quanto ao fundamento, que para mim não há uma incompatibilidade ontológica. Mas quanto ao mérito estão. Se a Receita Federal desclassifica a contabilização, porque identificou que o pagamento não foi a prestação de serviço, mas foi a propina ao delator X, é porque ela identificou o beneficiário. E identificou a causa, a corrupção, que não precisa ser lícita ou ilícita para poder atrair ou não atrair o IRR-fonte. Então, é manifesto que o beneficiário foi identificado e a causa também. E isso é uma questão de mérito, não cabe a autuação pelo IRR-fonte. Ele é, na verdade, não cabe, ele é improcedente. Mas há sim uma discussão sobre incompatibilidade estrutural. Eu peço a atenção de vocês, acho que penso, acredito, torço que eu esteja correto nessa minha visão. A incompatibilidade estrutural, nesse caso, é com o imposto de renda de pessoa física lançado contra o beneficiário. E por que isso? Eu não admito que esse IRR-fonte seja uma penalidade. Há a tese de inconstitucionalidade por ser uma tributação do ilícito, por ser uma pena, uma multa. Não é.
Ela tem um caráter bastante preventivo quanto ao grande problema de sonegação, que é pagamento não identificado. Normalmente, esse pagamento não identificado é para profissionais liberais que não declaram o seu imposto de renda de pessoa física, e a gente tem aí a desigualdade na distribuição do ônus que a gente conhece. Então, isso é uma prevenção que é feita. Eu, se eu fosse fiscal, eu atuaria em imposto de renda retido na fonte a todo saldo de caixa credor que se justifica. Faria isso. Então, ela tem uma medida preventiva interessante. Então, ela não é uma multa. Mas, olha, por que ela existe? Porque a empresa, ao não identificar na sua contabilidade a quem ele pagou e por que ele pagou, impossibilita o fisco de autuar o destinatário. Só que, e aí o que se tem? Se transfere para a fonte pagadora a responsabilidade pelo pagamento. Isso é substituição tributária. É a atribuição direta, desde o primeiro momento, à fonte pagadora. Não é nem responsabilidade por transferência, sucessão, algo parecido, nada disso. É substituição tributária propriamente dita. E aí há sim uma incompatibilidade ontológica, estrutural, entre se autuar o beneficiário e ao mesmo tempo se autuar a fonte pagadora. Portanto, e no caso da Lava Jato isso está ocorrendo. Ou seja, autua imposto de renda de pessoa física na figura do beneficiário em relação ao valor da propina e autua IRR fonte sobre o mesmo valor da fonte pagadora. Aí há uma incompatibilidade. Então, pelos dois argumentos, eu concordo com os contribuintes, esse IRR fonte está errado. E aí nós vamos para o terceiro caso e o último, que é para mim o caso mais problemático. Eu cheguei do Rio hoje muito cedo, peguei o avião 5 e pouco, dormi tarde, acabei cochilando no hotel, hoje aqui, não vi a palestra do professor Chueiro, querido amigo Chueiro, mas soube que ele tratou da tributação de atos ilícitos, e é disso que a gente vai tratar aqui. E eu, particularmente, vou fazer uma provocação e pedir uma reflexão. Então, qual é o caso, de que se trata esse terceiro tipo de autuação? Como eu já falei para vocês, a empresa contabiliza a saída do numerário como despesa operacional, a título de pré-pagamento de prestação de serviço. O fisco, tendo conhecimento que aquilo não foi pagamento da prestação de serviço, mas pagamento de propina, glosa essa despesa e autua o RPJ, SSL, correspondência. O meu questionamento que eu faço aqui é o seguinte: a propina realmente não é dedutível? Há realmente razão para não se admitir a dedutibilidade da propina? E eu estou problematizando, mas vamos fazer de conta que eu estou fazendo essa proposta teórica agora. Eu ainda não vou fazer essa proposta. Faz de conta que eu estou fazendo. E a minha proposta é: no Brasil é lícita a dedutibilidade da propina como despesa operacional. Eu tenho certeza que a maior parte aqui rejeita essa tese. E eu tenho certeza que boa parte aqui chega a embrulhar o estômago pensando nessa tese. E a reflexão que eu peço a vocês agora é que vocês se perguntem se vocês rejeitam por razões jurídicas ou por razões morais. E vou um pouco além, que é o grande problema. Essa razão moral de vocês é uma razão moral crítica de realização de valores profissionais ou é aquela moralidade positiva que John Austin e Herbert Hart se reveriam como as circunstâncias éticas de cada tempo, de cada local, variável de acordo com o tempo, de acordo com o papel da mídia, de acordo com o Facebook? Qual é o tipo de moralidade que impede vocês? É a moralidade dos valores constitucionalmente reconhecidos? Ou essa polaridade que está no nosso estômago no dia a dia? Porque a nossa moralidade política hoje é de bandido bom, bandido morto. Corrupto tem que ir para a cadeia por 100 anos. Autuou foi pouco. Essa é a reflexão que eu penso. E para fazer essa reflexão, eu vou trazer aqui 3 argumentos que combinam variáveis jurídicas e morais a favor e 3 contra essa incidência. Primeiro, há um argumento jurídico a favor, que é a literalidade do artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, que diz o seguinte: despesas operacionais dedutíveis são as despesas necessárias, usuais ou normais. O que a Lava Jato nos ensinou? Que nesse setor
a propina tornou-se indispensável, e quando a lei fala em necessária, é necessária a obtenção de receita e a realização do objeto social da fonte produtora da empresa. Então a propina virou condição indispensável e irrecusável para a empresa poder atuar no setor. A propina se transformou em usual no sentido de ser o próprio risco da empresa. E normal no sentido que virou a praxe do mercado. Não, mas, pessoal, isso aí é uma interpretação louca. A OCDE tem um programa de combate à corrupção, combate ao suborno, melhor dizendo, em que ela apresenta várias medidas e sugere, dirige os membros da OCDE, os países membros, a adotar essas medidas. Dentre essas medidas está a sugestão de uma norma expressamente proibindo a dedução do suborno e similares. Em 2011, ela fez um relatório dos vários países e 90% dos países adotaram norma expressa proibindo. Sobre o Brasil, o que ela disse? Como vocês sabem, como eu disse, o Brasil adotou um critério de uma regra geral de dedutibilidade. Todas as despesas necessárias, usuais, normais são dedutíveis. E tem um rol pequeno de despesas que estão proibidas. E hora nenhuma se falou em suborno. Então o que diz a OCDE no relatório dela? Ela diz assim: o Brasil não tem norma expressa proibindo a dedução do suborno. E mais, e aí transcreve o artigo 299, e a norma geral sobre dedutibilidade dá margem a essa dedução. Ela usa a seguinte expressão: cria o temor dessa dedução, haja vista se tratar de conceitos indeterminados, o que é necessário, o que é usual, o que é normal. Portanto, meus caros, do ponto de vista literal, não é uma interpretação absurda. E do ponto de vista da interpretação versus aplicação, nós temos decisões permitindo a dedução de multa por inadimplência contratual, multas de trânsito, indenizações pagas por transportadoras em acidentes de trânsito que causaram mortes. São todos valores envolvendo atos ilícitos. A questão é de graduação e do estômago julgando. Segundo argumento favorável: essa interpretação é compatível com o fato gerador do imposto de renda? Bem, é compatível com o conceito constitucional de renda? Ora, se a propina é um ônus inerente à atividade daquela empresa, relacionada diretamente à obtenção daquela receita, é um valor que sai da receita da empresa para que ela possa adquirir mais receita, é claro que ela não é acréscimo patrimonial. Ao contrário, ela é um decréscimo patrimonial. Então, apenas se compararmos, ou seja, ela não diminui, ela não aumenta a capacidade contributiva, ela diminui a capacidade contributiva. Então, se nós apenas compararmos com o fato gerador do imposto de renda, se nós apenas tentarmos compatibilizar com o fato gerador do imposto de renda, nós temos um argumento a favor da dedução. E o último argumento favorável, que é fortíssimo também, é uma questão de moralidade da administração tributária, na sua vertente de isonomia na aplicação de lei. Não é de se questionar se é legítimo, do ponto de vista da moralidade administrativa, adotar o critério de substância sobre a forma, na hora de tributar o produto do ato ilícito como rendimento obtido, e se adotar o formalismo jurídico, considerando irrelevante a substância econômica da propina, na hora de desconsiderá-la como dedução. Ou seja, quando o rendimento é elemento positivo, quando a grandeza econômica é elemento positivo da renda, acresce a renda, o critério é substância se sobrepondo à forma. O que vale é o controle econômico. Mas na hora que vai analisar o elemento negativo, aquilo que iria diminuir a renda, não, o critério aqui é formal. Puramente formal. O que interessa é a forma jurídica. Eu acho que, do ponto de vista da moralidade administrativa, na sua vertente, aplicação isonômica, nós temos um problema.
estou só problematizando, não estou propondo. E é por isso que eu vou dizer agora dos argumentos contrários. Também são três. Bem ao estilo do homenageado professor Luiz Roberto Barroso. Eu disse que a interpretação literal e isolada de cada conceito indeterminado necessário, usual, normal, leva à possibilidade dessa dedução. Mas, para mim, a análise estrutural, e o que eu chamo de análise estrutural? A análise conjunta, combinada desses três conceitos, considerando as inter-relações desses três conceitos. E tal como eles estão inseridos no ordenamento jurídico, para mim, leva a uma regra do requisito implícito da licitude da despesa para que seja dedutível. Por que eu estou dizendo isso? A realização de um ato ilícito pode ser eventualmente necessária para a empresa. Claro que pode. É mais barato pagar a multa do que continuar a realização de um contrato. Isso é muito comum nesses dias. Isso é necessário e é usual ou normal porque é inerente ao risco. Agora, dizer que a prática reiterada, cotidiana e contando com a vontade, o dolo permanente do empresário, e isso poderia se considerar como uma despesa necessária, usual e normal, aí vai um passo muito. Tanto do ponto de vista da interpretação estrutural dessa norma, eu acho que a licitude da despesa seria uma norma, pode ser interpretada como uma norma implícita. É uma questão de utilizar o argumento estrutural próprio da doutrina constitucional norte-americana. Segundo argumento, essa interpretação vai totalmente à contrária a todo o movimento global de combate à corrupção, de combate ao suborno, de transparência, de compliance, aonde o Brasil está inserido. Seria uma interpretação que retiraria o Brasil em boa parte desse movimento. E esse argumento foi um argumento importante, pelo menos foi um reforço argumentativo utilizado pelo Supremo, para julgar a constitucionalidade da Lei Complementar 105, versando a quebra de sigilo bancário. Ou seja, harmonizar a legislação local, quando eu falo legislação local, harmonizar a aplicação, a interpretação, a aplicação da legislação local com as diretivas internacionais é um vetor interpretativo relevantíssimo, se se quer um Brasil inserido dentro do mundo globalizado e do norte de transparência que hoje se requer. E o terceiro argumento é um argumento de moralidade, mas é um argumento de moralidade crítica, não um argumento de história. Qual é o meu argumento de moralidade crítica? O direito tributário e o tributo em particular tem um compromisso em induzir a realização das boas práticas, a realização dos valores funcionais, o respeito ao nosso equilíbrio orçamentário, a realização da democracia e não o financiamento louco dos partidos que quebra a igualdade na participação política. Enfim, o direito tem um compromisso em instigar comportamentos compatíveis com outro Estado de direito. Esse é o fim do direito. Uma interpretação dessa natureza, que colocaria o produto de um ilícito como um benefício ao contribuinte, na medida em que permite a redução do seu imposto de renda, é um incentivo à prática delituosa. É um argumento de moralidade crítica e consequencialista. Ou seja, uma interpretação dessa natureza vai contra o próprio fim do direito. Essa interpretação não sobrevive àquilo ao qual o direito serve, e em particular ao qual o tributo. Eu não consigo imaginar falar que uma das finalidades extras fiscais do imposto de renda a partir dessa interpretação é o pagamento de provento. Seria algo dessa natureza. Bem, atitude de conclusão que eu devo dizer para vocês. Penso eu que apresentei um quadro, em relação a esse último caso, equilibrado de razões a favor da dedução e contra a dedução. Eu tenho a minha posição, e eu acho que o tom da minha voz demonstrou para vocês qual é a minha posição. Mas eu cheguei a essa posição a partir de argumentações jurídicas combinadas com argumentações morais.
E é essa a mensagem que eu passo para vocês. E por que isso é importante? Porque essas controvérsias serão debatidas e serão julgadas. Eu acho que ninguém aqui quer que aconteça no direito tributário o que está acontecendo no direito penal. Acusações de juízes, de julgadores e de advogados atuando conforme bandeiras partidárias ou conforme a opinião pública, guiados pela mídia. Ou seja, enfim, julgando conforme uma certa moralidade positiva, circunstancial, parcial. Não. O que eu proponho é que esse debate seja feito e começa com os advogados a partir de argumentos jurídicos combinados com argumentos morais, mas nunca argumentos saídos diretamente do Estado. Muito obrigado.